Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Informo a Vossas Excelências que estou retornando de afastamento para trabalhos eleitorais desde há 3 meses e retorno ao tribunal com o maior prazer, sendo esta a primeira sessão depois desse período. Gostaria de cumprimentar a doutora Berenice Capuchu, que muito bem levou lá os trabalhos do meu gabinete, com muita categoria. Cumprimentar o doutor Roberto Guedes, que substituiu o doutor Expedito, cumprimentar o desembargador Cornélio, cumprimentar a Jaqueline, Edinaldo, todos os advogados presentes, as pessoas que participam dessa sala. É um prazer voltar ao convívio harmônico e prazeroso de todos. Na sequência, eu exorto os colegas a aprovarem ou não a ata da sessão anterior. Desembargadora doutora Berenice não participa mais da parte administrativa, só da relatoria dos processos, em que ela está vinculada como relatora. Então, doutor Roberto Guedes. De acordo, Excelência. Doutor Cornélio. Também. Aprovada a ata da sessão anterior. Já de necessário perguntar se há quórum, porque há 4 presentes na sala. Na ordem administrativa, doutora Jaqueline. Algum processo na ordem administrativa, alguma questão? Não, desembargador. Proposições e considerações. Doutora Berenice. Bom dia a todos. Eu quero apenas agradecer o desembargador Cláudio Santos e toda a sua equipe que me acolheu muito bem. Eu fiquei muito à vontade e pela confiança, pela dedicação. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Bom dia. Proposições de comunicações, doutor Roberto Guedes. Nenhuma, Excelência. Desembargador Cornélio Alves. Os meus votos de boa-vinda a Vossa Excelência, né? Faço a proposição dos votos de boa-vinda a Vossa Excelência e também de parabenizar pela condução dos trabalhos eleitorais. Vossa Excelência ficou um certo tempo, acho que 2 meses, né, à disposição da Justiça Eleitoral, exclusivamente, e eu quero parabenizá-lo também por isso. Obrigado, desembargador. Realmente. Ok, com a associação. O Ministério Público está presente na sala? Esqueci. Doutora Maria de Lourdes, Excelência, está presente. Cumprimentar a doutora Maria de Lourdes, que representa o Ministério Público junto a esta Câmara. Dar um bom dia, desejar saúde para ela e família. Obrigada, Excelência. Um bom dia a todos também. Bom dia. Na ordem, portanto, administrativa encerrada, eu gostaria de dizer aos colegas que também não foi fácil substituir o desembargador Cornélio lá na corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, de qualquer forma, estamos fazendo um esforço para concluir aí até a diplomação essas eleições municipais e, de certa forma, decorreram em paz, enfim, alguns problemas pontuais, mas, de qualquer maneira, a votação, a eleição, a apuração e agora até a diplomação, nós estamos aqui numa situação bastante razoável, inclusive em face da pandemia. Na ordem jurisdicional, nós temos alguns processos em que há 21 advogados inscritos para defesa oral. Então, eu quero fazer um apelo a todos os advogados presentes para que eles, se possível, usem o tempo mínimo necessário para fazer suas colocações, focando no que é interessante para se decidir. No entanto, ressalto que o tempo legal, ou os 15 minutos legais expostos pelo processo civil,
são prerrogativas do advogado, ele pode utilizar os 15 minutos, naturalmente, não há nenhuma restrição. Mas eu faço um apelo porque, se a gente for utilizar 15 minutos vezes 20, vai dar 300. Então, são 5 horas de sustentação oral, e nós temos hoje uma pauta com cerca de mais 240 processos. Absolutamente, esse trabalho nosso é um trabalho absolutamente difícil de realizar de maneira mais cuidadosa possível. Então, de início, nós temos a sustentação oral da relatoria da doutora Berenice Capuchu, número 218 da pauta, Fernando Antônio Saldanha Pacheco, Unimed Natal, doutor Renato Dumarés, que é o advogado. Com a palavra, o advogado está presente? Doutor Renato Dumarés, está na... Os votos estão lançados, do senhor Edinaldo? Então, sim, excelência. Sim. Não, nós vamos passar para o seguinte, eu vou dar uma oportunidade, mas os advogados que não tiverem presença na hora do chamamento do processo estão sendo julgados. Aí vou dar uma oportunidade agora, quem está votando e tal, e eu acho que é sempre interessante. No segundo lugar, da doutora Berenice Capuchu, nós temos o Maria José de Lima Lacerda, Banco Cifra, Pan-Americano, o processo número 219. Advogados estão presentes. Doutor Marcos Délio Ribeiro O Rodrigues. Foi feito nome do advogado, eu vou chamar o nome da parte. Os advogados que estiverem presentes se pronunciem para fazer a defesa oral. Embargador Cláudio, só um minuto. Não. Se teria possibilidade, enquanto está vendo essa sustentação oral, que eu fiquei vinculado em um processo, em um embargo de uma apelação criminal na Câmara Criminal aqui ao lado. É coisa de 5 minutos, não tem sustentação oral, eu vou votar e volto aqui, bem rápido. Tem possibilidade? Vossa Excelência vota aqui, não vota? Faz parte da doutora turma. Já lancei o voto. Mas Vossa Excelência tem que estar presente na defesa oral, porque significa que Vossa Excelência tem que escutar a defesa, porque senão fica nulidade, se o juiz ausente na hora da defesa. Tá certo, doutor Roberto? Tá no aguardo, então. Tem problema. Ponderando, quando chegar nos processos que Vossa Excelência não votar, aí sim Vossa Excelência vai lá, tá certo? Combinado. Ok, então, vamos para o segundo. Os advogados estão presentes no segundo processo, Maria José de Lima Lacerda. Bom dia, Excelência. Pode se identificar, por favor, doutora? Juliana, eu falo pelo Banco Itaú. Banco Itaú, a palavra está concedida a Vossa Excelência com aquelas considerações que eu fiz. Pois não, pode falar. A doutora Berenice é relatora. Pode falar, doutora. Bom dia a todos, meus cumprimentos a todos aqui presentes. Nesse caso, na presente demanda, a parte apelante discute cláusulas de contratos de empréstimos consignados, afirmando que não tinha conhecimento das informações contidas nos referidos instrumentos e requerendo dessa forma a revisão das cláusulas, bem como indenização por danos morais e materiais supostamente sofridos por ela. Com sua costumeira maestria, o douto magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual, com uma resistência totalmente infundada, a parte apelante interpôs o presente recurso. Contudo, Excelências, entende o recorrido que a decisão vergastada merece permanecer inalterada pelas razões expostas a seguir. Bem, Excelências, teve todo... Doutora, um momento só, doutora. A minuta do acordo, o acordo está de acordo com as razões do recorrido, viu, que é o Banco Itaú. E eu estou seguindo. Se os demais desembargadores também seguirem, eu acho que não é necessária a sustentação, porque o recurso está sendo improvido. Tá certo? Doutor Roberto Guedes. Doutor Roberto Guedes, como vota? Com relatório, senhor. Então, a unanimidade, doutora, por favor de Vossa Excelência. Tá certo, doutora. Desculpa a intervenção. Não, tudo bem, Excelência. Muito bem, Cornélio, vamos aviar. Muito bem. Na terceira, apelação civil, Fabrício Carlos Ferreira, advogados, magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Doutora Berenice Capuchu é a relatora. Pedido de sustentação oral do doutor Abraão Diógenes Tavares de Oliveira. Presente, Excelência.
Está com a palavra, por favor. Vossa Excelência pode utilizar os 15 minutos, mas pode ser mais sucinto aí para ajudar a agilização aí dessa pauta de hoje, que está muito extensa. Com a palavra, doutor Abraão, por favor. Perfeito, Excelência. Bom dia a todos. Excelência, trata-se de mandado de segurança manuseado por Fabrício Carlos em relação à sua transferência de ofício para o município de Mossoró, quando mesmo já cursava medicina numa faculdade privada em Patos, na Paraíba. Na sentença, ficou comprovada a questão da transferência de ofício, né, apesar de uma discussão inicial se teria sido ou não, mas na sentença já ficou isso comprovado, ficando praticamente restrita a discussão em relação a existir ou não faculdade congênere no município de Mossoró. Pois em 2019, no início do ano, começou o curso de medicina da FACENE, mas em período já após o próprio requerimento administrativo. Nos autos, no ID número 430-798-48, que está na inicial, consta o requerimento administrativo realizado pelo impetrante ainda no ano de 2018, de Mossoró, na faculdade particular FACENE. Sendo assim, quando a UERN veio a julgar o requerimento administrativo, o curso de medicina até já estava no terceiro período do curso de medicina, ou seja, mesmo havendo uma faculdade privada, com certeza haveria um prejuízo enorme para o impetrante, porque ele, no mínimo, ia perder um ano do curso. Sendo claro, a sua transferência ocorrer exclusivamente por interesse da administração, é evidente que não há razão para que se perder pelo menos um ano ou até um ano e meio do seu curso, em detrimento da necessidade da própria administração. Existe a discussão acerca realmente se o simples fato de existir um curso de medicina particular não é suficiente para impedir a matrícula de um servidor removido de ofício numa faculdade pública, que é a situação. Mas aí a gente entende que esse arco não deve ser restrito unicamente ao fato de existir uma faculdade particular. Pois se fosse assim, não existiria razão sequer de ser da possibilidade de, não havendo faculdade particular, um servidor não poder ser matriculado numa faculdade pública, numa universidade pública. Porque, assim, deve-se partir da premissa que a intenção da lei, né, a mens legis, nessa situação, é proteger a situação jurídica também do servidor, pois ele iniciou a sua vida acadêmica dentro de uma realidade institucional, dentro de uma realidade funcional, né, tanto que ele realizava o seu curso numa cidade próxima ao município de Pau dos Ferros, e ao ser transferido por uma necessidade única e exclusiva da administração, o mesmo se viu naquela situação de não poder perder o emprego e, ao mesmo tempo, ter que continuar a sua vida, a sua formação. Então, a gente entende que não deve ser restrito unicamente a essa situação de existir ou não um curso particular, uma faculdade particular, e sim que haja também a possibilidade de ao menos o servidor se colocar numa situação próxima à realidade que ele estava inserida antes da sua transferência. Então, Excelência, ressaltando essa questão até da existência da faculdade particular em Mossoró, mas que, em decorrência dessa transferência, dessa remoção, fica claro que o servidor ele vai ter uma perda grande na sua formação, né? E o mesmo veio para Mossoró por interesse único e exclusivamente da administração, está exercendo suas funções, conforme comprovado nos autos. Então, o que se requer nesse mandado de segurança é o reconhecimento da possibilidade da sua transferência para o UERN, que é o que foi requerido. E deixar bastante claro que, no momento do requerimento administrativo, que foi em 29 de outubro de 2018,
não existia faculdade particular no curso de medicina em Mossoró. O mesmo só veio começar a operar já em março de 2019. Então, desta forma, requer-se o provimento do recurso manuseado com a concessão da segurança pretendida. Neste momento, pede deferimento. Então, aí da indagação, a relatora é a doutora Berenice, mas me parece que eu concedi a liminar nesse processo, doutor, o esclarecimento de fato. Sim, excelência, sim. Ah, tá bom, ok. Então vamos à votação. Tá. Eu estou sem acesso ao voto neste momento, desembargador. O senhor podia fazer um breve... Só o final do voto. Eu estou sem acesso também aqui em casa. Eu estou a primeira vez aqui, mas o doutor Cornélio e o doutor Guedes têm acesso aí na sessão. Não, essa matéria é o seguinte, o servidor ele foi transferido para comprar a cidade de Mossoró, e ele frequentava a faculdade privada. Essa matéria foi já abordada pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, se em Mossoró não existisse uma faculdade privada, ele seria matriculado numa faculdade, universidade pública. Só que existe uma faculdade privada. A matéria, no caso, o voto da desembargadora Berenice está correto. A segurança tem que ser denegada porque ele não tem o direito de ir para uma faculdade pública, e sim uma privada. E essa matéria já existe, já tem precedente nesse sentido, e no caso, eu, inclusive, votei acompanhando a desembargadora Berenice. No caso dele, a ordem foi denegada e a gente está conhecendo e julgando procedente. Desembargador Cornélio, como vota? Na origem, a segurança foi denegada, e eu estou acompanhando o voto da relatora. A matéria é essa, a matéria diferente. Justamente a matéria é essa. O voto da relatora. No seguinte é o 221, Gustavo Henrique Afonso Ferreira Neto, doutor Mauro Kerles Nogueira está inscrito para falar. Presente aqui, doutor Cláudio. Estão me ouvindo bem? Muito bem, senhor. Pode ser aí sucinto da maneira que ele aprover. Se não, pode usar os 15 minutos. Pode, por favor, fique à vontade. Com a palavra, doutor Mauro. Tranquilo. Vou tentar ser o mais rápido possível, doutor Cláudio Santos, cumprimentando todos aqui. Excelências, o juiz monocrático indeferiu todos os pleitos de prova que nós tínhamos solicitado no bojo da ação, alegando impugnação genérica na defesa dos documentos colacionados na inicial adversa e defendendo a verossimilhança da autenticidade desses documentos, mesmo que todos tenham sido juntados e anexados no processo como cópia não autenticadas e que sequer foram declaradas na exordial pelo patrono da parte como autenticados. Então, houve ainda o indeferimento da prova testemunhal que pretendia chamar o terceiro adquirente de outros imóveis citados pelos autores na exordial, que inclusive poderiam dar conta de que jamais houve um transacionamento entre eles na negociação desses imóveis. Essas decisões, essa matéria que está sendo arguída aqui, tinha sido defendida e definida previamente pelo juiz monocrático em sede de embargo de declaração. E como agora existe essa nova disposição do nosso código, nosso CPC, de que essa matéria sobre prova não pode ser mais abordada em agravo de instrumento, tem que ser lançada como matéria de apelação, eu estou trazendo esse ponto aqui para os senhores. Como eu já frisei, tudo foi indeferido, num flagrante caso de supressão de instrução que, infelizmente, beira ao ataque aí ao direito de defesa da parte, né? Aqui, é necessário que se defender que a alegação de impugnação genérica, que é mencionada pelo juiz singular, permissa vênia, é realmente absurda, porque, conforme foi mencionado na apelação, em memorial que, inclusive, eu tive o cuidado de mandar para todos os senhores, todas as menções constantes na defesa sobre a impugnação aos documentos que foram colacionados à exordial, ela foi bem específica sobre os pontos que foram impugnados, nas documentações que estão inautenticadas e foram trazidas na inicial desse processo.
Inclusive, nessa defesa, doutores, há um requerimento lá, bem específico, há um tópico aberto que menciona, inclusive, da imprestabilidade das provas documentais que foram trazidas na inicial. Causou uma grande espécie da minha parte, ver esse argumento do senhor juiz monocrático, dizendo que não houve impugnação direta sobre esses documentos. E a supressão da instrução aqui realmente causou grande espécie, doutores. Imagine um processo desse que prescinde efetivamente de uma observação mais detida do juízo sobre o que foi trazido como prova, e repentinamente o juiz diz que simplesmente não vai fazer a instrução baseada numa convicção que é quase como se fosse uma tecnia. Então, eu peço a atenção dos senhores sobre esse ponto, até para que se evite, no futuro, um recurso tendo que levar isso a uma corte superior sobre uma questão de cerceamento de defesa, que é realmente muito complicado. Eu peço a atenção dos senhores e, se possível, o devido provimento desse recurso, baseado aí na sapiência dos senhores. Muito obrigado. Uma palavra. Os votos estão lançados, Edinaldo, do senhor Edinaldo. Excelência. Então, a unanimidade. Tá, eu encontrei, Sérgio. Todos já unanimidade. Sim, Excelência. Doutora Berenice, pela manutenção, pela... Ok. Então, a unanimidade conforme o voto da posição da relatora. Na sequência... Negando provimento ao... Negando provimento. Ao recurso. Na sequência, nós vamos ter por votado o senhor Renato Dumarés está na sala. Se não tiver, o 218 fica votado. Todos de acordo? Julgamento virtual. Julgamento virtual. O 222 é o advogado Rubem de Souza Menezes, Timóteo Gameiro Manuel. Vossa Excelência está na sala, doutor Rubem. Presente, Excelência. Presente, doutor Rubem. Tem a palavra por até 15 minutos. Relatora, doutor Roberto Guedes, agora. Berenice, muito obrigado por tudo. Obrigada. Bom dia. Tchau, bom dia para todos. Tribunal, se possível, permanentemente. Tá bom, Pode ser para o tribunal, que nos dá muito prazer. Um grande abraço ao lado. Tchau, obrigada. Na sequência, doutor Roberto Guedes, 222, doutor Roberto Guedes. Doutor Rubens, com a palavra. Bom dia a todos os presentes, desembargadores, doutor Roberto Guedes, Ministério Público. Excelência, vou cumprindo o vosso pedido, vou tentar ser bem breve aqui nessas considerações. Eu estou aqui pelo autor apelante, o senhor Timóteo, e o nosso recurso tendo em vista de apelação, tendo em vista o julgamento improcedente no juízo primário sobre o pedido de adjudicação compulsória, supostamente pela não prova de quitação. E aqui eu vou diretamente ao ponto de mérito, embora existam outros questionamentos de apelação, mas aqui eu vou remontar diretamente ao contrato, certo? Existente entre as partes litigantes. Foi formalizado inicialmente o primeiro contrato, que está acostado na inicial, com data de maio de 2011, junto ao ID 6535751, tá? E ali foram feitas algumas avanças. Posteriormente, foi realizado um novo contrato entre os litigantes. E neste novo contrato, junto lá ao ID 6535895, certo? A 899, ficou ajustado que, na cláusula terceira deste contrato, o imóvel adquirido pelo apelante no valor de R$763 mil, dos quais R$525 mil já estavam quitados no contrato anterior, restando R$238 mil, tá? E esses R$238 mil seriam adimplidos conforme as alíneas A, B, C e D da cláusula terceira deste contrato. E ao final de cada linha desta, ficou estabelecido que a última parcela de cada valor ali, a linha A, R$10 mil, a linha B, R$9 mil, a linha C, R$5 mil
e a linha D, R$ 5.000, as últimas parcelas de cada linha dessa só seriam pagas mediante a assinatura da escritura pública, tá, ok? Então, na tabela acostada na inicial de todos os repasses feitos pelo apelante aos apelados, somou a quantia de R$ 207.433, restando apenas justamente a diferença de última parcela de cada linha dessa, que somente seria pago mediante a escritura pública. E ela não foi paga justamente porque a escritura não foi lavrada em favor do apelante. Então, existe na tabela, que inclusive foi objeto de argumentação dos apelados, que esses valores eram para ser pagos mediante a outros serviços. E não é, em verdade, o que aconteceu. Tanto é que, na própria tabela acostada na inicial, existe um espaçamento de tempo desses depósitos, onde entre 30 de maio de 2012 a 13 de dezembro de 2012, houve uma parada de pagamento. Justamente porque foi o período que foi refeito esse novo contrato, assinado em dezembro de 2012, exatamente no dia 10 de dezembro de 2012, e quando o pagamento voltou a acontecer a partir do dia 13 de dezembro de 2012. E vejam que os valores transferidos são os valores descritos lá no contrato, nas alíneas A, B, C e D. Existe uma diferença aqui em virtude da moeda, que ele transferia do euro para o real, certo? Então, mas os valores das parcelas são similares a esses valores. De fato, o apelante ele não recebeu o recibo de quitação, certo? Inclusive, embora que não seja objeto desta discussão, os próprios contratos foram feitos de forma precária, no período em que os investimentos estrangeiros estavam em alta aqui. O próprio imóvel foi vendido pelos apelados com uma penhora junto a um banco e uma penhora junto ao município de Natal de dívida de IPTU, que ele sequer tomou conhecimento disso. Mas, voltando ao mérito da questão, então, de fato e de direito, os pagamentos foram feitos pelo apelante de acordo com o contrato. Apenas as últimas parcelas dessas alíneas não foram efetivadas em virtude da parte não cumprir com o esboço final do contrato. Foi alegado pelos apelados algumas situações de débitos, mas em nenhum momento comprovado durante a instrução processual, apenas meras situações verbais, além dos documentos que o próprio autor apelante juntou no processo, certo? Então, em questão de mérito, especificamente neste ponto da adjudicação que o juízo acuou não julgou procedente, né, nós entendemos que restou, sim, claro, obviamente, um pouco precário a documentação em virtude do apelante não ter justamente tido uma precaução formal, legal, em virtude da formalização do contrato. Tanto é que foram feitos esses dois contratos, né, de forma precária ao longo do negócio jurídico. Por fim, para não me estender mais, foi arguído em nosso recurso de apelação a legitimidade das partes que estão apeladas, né, em virtude de uma fraude junto à junta comercial da senhora Francisca dos Santos Câmara. Nós pedimos a continuidade dela na parte passiva do polo, porque existe um contrato, um aditivo contratual junto à empresa Reima, que é a detentora do imóvel, tá? Onde ela entra como sócia, a senhora Francisca. Depois, ela alega que houve uma fraude e esse processo está em curso, tá? Inclusive na segunda vara da Fazenda Pública, com remessa
neste momento, para o núcleo de perícias. Está citado isso no recurso. E a legitimidade dos senhores Leonardo Marques e Lucas Marques, que receberam essas transferências, tá, durante o período negocial. Também se comprova nos autos lá, se comprova nos autos através das documentações acostadas. Bom? E, por fim, a gente pede, em não sendo provido o recurso de apelação, que sejam minorados os honorários sucumbenciais ao monte de 2% do valor da ação, em virtude do prejuízo já alcançado pelo apelante desse negócio, que foi, de fato, precário ao longo do tempo. Obrigado a todos. Eu estou acompanhando o relator, me parece que o doutor Roberto Guedes está reduzindo os honorários, né? Provimento parcial, doutor Roberto? Provimento é parcial. O provimento parcial apenas para reduzir os honorários ao valor de R$2.000. Na sequência, o 223, também da relatoria do doutor Roberto Guedes, o doutor Paulo Coutinho, advogado. Está presente, doutor Paulo Coutinho? Presente, Excelência, presente. Excelência tem a palavra até 15 minutos, por favor. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos, senhores desembargadores, representante do Ministério Público, colegas advogados. Você procurar ser mais breve possível, desembargador Cláudio. Senhores, nós temos em mesa mais uma tentativa da Sorieden de protelar o pagamento de centenas e centenas de credores, Excelência. Nós temos embargos de terceiro em razão da aquisição do famoso prédio do Shopping Via Direta. O apelante, que é meu cliente, através de alienação direta, adquiriu por cerca de R$35 milhões o prédio do Via Direta, que está por garantir dívidas tributárias federais, estaduais, municipais, trabalhistas, quirografárias, enfim, da ordem de 30 milhões. Essa aquisição se formalizou e foi homologada judicialmente e, surpreendentemente, nós temos uns embargos de terceiro em relação a 9 das lojas que integram o Shopping Via Direta. O shopping tem 213, o prédio tem 213 lojas. Excelência, pela ordem lhe atrapalhar, doutor Paulo Coutinho. Desculpe. Pois não, Excelência. Eu vou afirmar suspeição no feito, portanto, esse processo não pode ser julgado hoje. Eu não posso funcionar como vogal no feito, eu afirmo suspeição. Perfeito, Excelência. Fica, portanto, na pauta para a próxima sessão, e aí, Edinaldo, Vossa Excelência, acho que nós já teremos um novo, não sei se o expedito estará presente, ou de Lermando, e aí nós teremos como julgar com os integrantes da própria Câmara. Não é isso, Edinaldo? Só dia 8, o retorno só dia 8. Dia 8, portanto, doutor Paulo. Desculpe, que eu não percebi aqui que eu estou voltando hoje. De forma alguma. Ok. O seguinte é o 224, que é Francisco Leodécio Holanda da Concha, Maria Isabel da Concha Fernandes Reis, está inscrita para falar. Está na sala, doutora? Está mesmo, Excelência. Doutora Maria Isabel. Licença, só confirmando que pela total, a advogada Thaís vai falar. Estava registrado Gleidson, mas Thaís... Não, é o 224. 224 é Francisco Leodécio Holanda e Fídias Martins Amorim Barbosa, apelado, TAG Automações, advogado inscrito, doutora Maria Isabel Costa Rigo. Está em mesa? Está em sala? Excelência, licença, esse processo também tem como parte a total, como apelada. Total Incorporação, Excelência. Sim, tá aqui no meio. Então, a advogada, por favor, se pronuncie, pode começar a falar. Nós temos que julgar aqui e aproveitar o tempo. Está com a palavra, doutor, até 15 minutos, pela Total Incorporações de Imóveis. Sim. Boa tarde a todos, cumprimento a todos. Vou tentar ser bem breve mesmo. Ótimo, beleza, parabéns. Trata-se de ação de desconstituição do negócio jurídico por fraude.
Alegam os autores que venderam um terreno para uma incorporadora para a construção de casas, posteriormente vendeu para a Total para recebimento de torna e lotes. Então, teria tido um atraso na construção e o argumento de que verificou que a Total responde por ações na justiça, teria alegado a fraude e pedido a desconstituição do negócio. E Fídias entrou como terceiro, apresentando oposição, alegando que celebrou contrato de cessão envolvendo esses imóveis. Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou... Doutora, um momento só. Desculpe, Vossa Excelência fala pela Total? Falo pela Total. O recurso está sendo julgado improcedente, não é isso, doutor Guedes? Está sendo desprovido? Está sendo desprovido. Para 224? Exatamente, Cornélio. Então, está sendo desprovido o recurso. A Total não tem interesse de fazer defesa oral ainda? Não, nesse caso, não. Pois não, então fica julgado no tempo do Está dizendo assim, voto pelo conhecimento desse provimento do apelo, para manter a sentença em sua integralidade. Pronto. Eu não estou intervindo, Cornélio, porque eu não estou com acesso aqui aos votos. Eu estou acompanhando aqui, no que dá. Pronto, então fica votado o 224. O 225 é da relatoria do doutor Roberto Guedes, a Dalgisa da Nóbrega Cortez. Está em sala? Oi, bom dia, estou sim. A senhora tem a palavra por até 15 minutos, podendo abreviar, nos auxiliará muito hoje. Está com a palavra, doutora Dalgisa, por favor. Eu vou fazer um resumo do processo. Por quem, doutora? Importante. Culpado. A ação principal, ela vislumbra a obrigação de não fazer. Não fazer o quê? O condomínio, o recorrido, vislumbra retirar uma piscina e construir uma churrasqueira em uma área de lazer, uma área gourmet, no local dessa piscina. Só que a nova área fica a 3, 4 metros do apartamento da minha cliente, que é proprietária da unidade há 12 anos. E é uma senhora que tem hábitos bem tranquilos e, vendo que modificaria o uso da sua unidade, ajuizou a ação. Com os seguintes pontos: a modificação do uso da unidade autônoma dela, que é previsto no 1342 do Código Civil, que diz o quê? Que não pode haver modificação de área comum se modificar o uso da área comum para todos ou da unidade autônoma de cada morador. Por que a gente argumenta? O prédio não tem estrutura para receber a nova área, considerando que não tem isolamento acústico no prédio, porque não tinha preparação para isso, as distâncias, os espaços são mínimos. Eu trouxe as fotos junto ao meu memorial aqui, que eu juntei, para demonstrar isso, certo? Então, além do 1342, argumenta a necessidade de quórum, porque até então o projeto sequer tinha sido votado, foi feito extra, recolhido, tudo, e esse projeto foi agora, recentemente, posto em votação. Inclusive, a alegação interveniente do recorrido, que diz ter aprovado com 2/3. Só que na minha tese eu também trago, tanto na exordial como no agravo do instrumento, a necessidade da modificação da convenção do condomínio, que traz toda a estrutura de condomínio. E isso sim requer unanimidade, pelo artigo 1351 do Código Civil. Não obstante já o alegado ter necessidade de perícia técnica. E no processo principal hoje, estamos na fase de foram elaborados os quesitos, ainda não ocorreu audiência de instrução, então o recurso ele vislumbra o quê? A concessão da medida liminar, que já foi concedida na suspensividade do recurso, no efeito suspensivo, e agora vai ter o mérito apreciado, certo? Com esse mérito apreciado, seria bastante interessante a manutenção da suspensividade, ou seja, no provimento a obrigação de não fazer, e eu requeiro ainda que o dinheiro arrecadado com a taxa extra seja revertido para a conta judicial, até a análise do mérito do processo principal. Por quê? Eu uso como fundamento o artigo 300 do CPC, que fala do direito, certo? O direito ele é bem provável, sim, vai modificar o uso da unidade da autora, tanto é que na peça de agravo interno, no presente agravo de instrumento, o próprio recorrido confessa que vai ter uma depreciação, sim,
que a autora sofrerá prejuízos em razão da nova área, apesar do prédio todo se beneficiar, mas ele confessa que ela, sim, sofre prejuízo. Ou seja, acolheu a minha tese do artigo 1342 do Código Civil. E aí, tentando confundir o juízo, agora em momento recente, como eu já disse, juntou o fato superveniente, que foi a aprovação por 2/3. Só que a aprovação por 2/3 não supre o mérito do agravo do instrumento. Tem vários pontos. Primeiro, como dito, o direito ele está demonstrado, há sim fumus boniuris, e o risco de dano também. Imagina se a área for construída, o que ocorrerá se a área for construída? Vai derrubar se o mérito for provido no final do processo de conhecimento? O próprio condomínio sofrerá prejuízo, e todos os condôminos. Então, por questão de cautela, seria bastante interessante o provimento do agravo de instrumento. E eu ainda ressalto mais um ato de, talvez tentando confundir, no fato superveniente, trazido agora recente, da votação dos 2/3, no edital de convocação, para tentar aprovar a malfadada área, o condomínio recorrido, ele traz, no edital, o anexo 1, ele cita que será feito, na primeira etapa de projeto agora, apenas a rampa de acessibilidade, conforme anexo 1. Quando a gente vai para o anexo 1, a gente vê que já é retirada a piscina e construída a área gourmet. Então, mais uma vez, tentou confundir. Eu também trago esta imagem junto com o memorial agora. Diante de todos os fatos, eu requero o provimento do agravo do instrumento por uma questão de cautela. Obrigada. É um esclarecimento de fato, doutora. Esse condomínio é horizontal ou é vertical? Vertical. É um edifício? É um edifício. Qual é o apartamento dela? Qual é o nível? É primeiro andar? A unidade 102, Excelência, e eu trouxe a O foto. primeiro andar, é o primeiro pavimento. O primeiro andar, o primeiro pavimento. Quanto ao tamanho do... Eu vou pedir vista do processo. Eu vou pedir vista do processo para analisar melhor. Doutor Roberto Guedes, é o relator, não é? Excelência. Sou eu, Excelência. Ok? Todos aguardam, doutor? Aguardo o voto. Na sequência, nós temos anotar aí o voto vista, doutor Carlos Tomás. 226. Excelência, esse processo está adiado. Então, Roberto Guedes pediu adiamento desse processo. Ok, adiado então. 227 pela ordem, doutor André de Almeida Rodrigues, apelação civil, número da pauta 227. Este é Cicle Gestão Ambiental. Está na sala o doutor André? Perfeito, Excelência. Quem está aqui é o doutor Henrique Carmona, estou habilitado nos autos. Pois não, com a palavra, doutor Henrique. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Até, se possível, pode usar o tempo, mas se não, com a palavra. Doutor, você fala por quem, doutor? Pelo apelante? Boa tarde, doutor relator. Fala pelo Stay Cycle. Fala pelo apelante? Sim. A questão dos juros, né? Do início da contagem de juros? Exatamente, perfeito, Excelência. Pagador Cornélio é o relator. Pronto, o acórdão está de acordo com a sustentação, com as pretensões de Vossa Excelência, né? E está assim, eu exposto, voto pelo conhecimento e provimento do apelo, reformando parcialmente a sentença, somente para fixar a incidência do juro de mora a partir do vencimento das dívidas. Não era isso que estava pretendendo? Perfeito, Excelência. Estou de acordo com o relator. Eu estou de acordo com o relator. Doutor Roberto Guedes? Também, Excelência. A unanimidade, portanto, 228, doutor Hugo Werner Fortunato Dantas, a parte Abraão Queiroga Formiga e outros, e apelado Instituto de Previdência. Vossa Excelência está em sala? Estou verificando aqui, Excelência. Não. Processo julgado. 229, doutor Gleidson Soares da Silva, apelante Cristiano e Alves do Nascimento, apelado Golfe e Autopeças. Está em sala o advogado inscrito, doutor Gleidson, conforme voto do relator, também julgado. Se houver algum advogado que tenha com alguma dificuldade de entrar, a gente retorna aqui, eu dou 5 minutos para regularizar. 230, relatoria do doutor Cornélio Alves. César Silva Fernandes é o advogado. Está presente? Perfeitamente, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Com a palavra, doutor. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores, integrantes da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do RN. Vossa Excelência fala por Cristiano e Alves. Não, Excelência, o apelante é o
André, você fala pelo apelado. André Alves Moutinho. Pelo apelado. Pelo apelado. Doutor Cornélio, desembargador Cornélio, alguma consideração? Não, porque está sendo parcial, possa ser que... Deixa ele fazer a ostentação. Com a palavra, doutor, desculpe. Excelência, eu estou falando pelo apelante, que é o requerido, que é o condenado. Pois não, pode falar. Pode falar. O processo versa sobre acidente de trânsito, onde o apelante requer a reforma da sentença. Não se pretende defender o indefensável, excelências. O veículo cuja permissão do taxista está em nome do apelante entrou em via preferencial, abarroando outro veículo. Isso é errado. Porém, temos situações que não foram consideradas no processo, mesmo sendo provadas. Quanto à propriedade do veículo, o veículo estava em nome por imposição municipal, legal municipal, sendo que jamais pertenceu, estando apenas em nome do apelante, tanto que o endereço que constava no Detran era do outro, do motorista, da pessoa que dirigia o carro, do real proprietário, o Sr. Widner Tibur, locatário da permissão. Ficou provado que o réu André, ora apelante, não tinha posse ou domínio sobre o veículo envolvido, estando este apenas em seu nome, devido ser proprietário de uma autorização de táxi, alugada ao senhor Widner Tibur. Quanto à culpa e os danos, os autores alegaram que o veículo teve perda total, mas não explicaram como esse mesmo veículo voltou a transitar. Os autores não se incumbiram, na verdade, de 3 afirmativas que jogam por terra toda e qualquer defesa que possa existir quanto ao resultado do acidente. Na primeira, conforme documento do Detran, o veículo não teve perda total, visto estar circulando até os dias de hoje com suas taxas em dia. As explicações apresentadas não condizem com os procedimentos legais que deveriam ser pelos autores. Em total, perda total do veículo. Na segunda, quanto ao hábito de alta velocidade, o próprio documento lê-se multa aplicada por excesso de velocidade. Ora, uma pessoa que não tem o hábito de excesso de velocidade não teria multa por tal prática. Por terceiro, a negligência, imperícia e ignorância, quando afirma que, mesmo que estivesse em alta velocidade, estava na preferencial, quando o Código de Trânsito é bem claro e diz que, ao se aproximar de cruzamento, o condutor deve diminuir sua velocidade, mesmo estando na preferencial, artigo 44 do Código de Trânsito brasileiro. Portanto, não está claro a culpa do sinistro. Fica claro que a condenação em dano moral não pode persistir, visto que não foi minimamente provada a culpa. Por fim, admitindo-se a manutenção da condenação, o que não se espera, as correções e juros mostram-se excessivos para o apelante, devendo, pois, ser arbitrado os valores básicos. Os valores chegam a impagáveis R$ 133 mil, sendo que 11.810, o valor do veículo na época, se transforma em 78 mil dano material. E os 15 mil se transformam em 55 mil de dano moral. Foi arbitrado agora, envolvendo um veículo popular, na época, com 8 anos de uso e danos físicos que não deixaram sequelas. Está claro no processo que o apelante só foi citado em maio de 2018, documento 6972749, apresentando imediatamente sua contestação, documento 6972750. Não podendo ser condenado à correção e juros da data do acidente, se ele só teve conhecimento agora, só foi citado agora, e não por sua culpa. Claramente fica demonstrado enriquecimento ilícito
pois, analisando a parte do dano material, um veículo popular, conforme o danificado, com 8 anos de uso, como era a época, ele era em 2001 e o acidente foi em 2009, hoje um veículo da mesma marca e modelo com apenas 5 anos de uso, no ano 2015, sai na faixa de R$16 mil, sendo que o valor arbitrado corrigido gira em torno de 78 mil, que equivale a um veículo da mesma marca, um Renault 2020, o último modelo top de linha, ou quem sabe uma BMW 328 com 8 anos de uso, ou um Audi A3 TFSI, data máxima vênia, e isso é enriquecimento ilícito. Dos pedidos, diante do exposto, o apelante vem requerer sejam julgados procedentes seus apelos para a reforma da sentença, com a retirada do apelante do polo passivo da respeitável sentença. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, alternativamente, que haja mudança nos cálculos de correção para a data de sua citação válida, qual seja maio de 2018, para o réu André, ora apelante, visto não ter sido sua intenção esquivar-se da justiça, termos em que pede deferimento. Pagador Cornélio. Pronto, eu estou dando parcial provimento ao recurso apenas para minorar a indenização por danos morais para o valor de R$9 mil, mantendo-se os demais termos da sentença. É o meu voto. Eu voto na sequência com vogal. Realmente essas questões precisam ser, no meu entendimento, reanalisadas. O desembargador Cornélio está votando com os precedentes, está correto na sua apreciação, mas o que se verifica é que essas ações antigas atingem com juros de 1%, que hoje não é remuneração absolutamente em lugar nenhum do mundo, e atinge realmente valores estratosféricos. Eu vou acompanhar Vossa Excelência relativamente aos danos morais, diminuindo para R$9 mil, mas na parte da indenização material, eu vou votar no sentido de liquidar a sentença para ver exatamente o valor real desse bem a ser indenizado. Doutor Roberto Guedes, abra divergência parcial. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator. Pronto. O relator. Com essas anotações, no meu voto divergente parcialmente relativamente ao valor da indenização material. Na sequência, nós temos... Vai ter ampliação, né? Hein? Vai ter ampliação de quórum? Vai, porque aí foi ampliação, foi voto parcialmente divergente. No 231, doutora Angélica Macedo Sena está inscrita para fazer defesa oral da Unimed e do senhor apelante Vladimir Pegado Cavalcante. Está em sala, Excelência. Doutora Angélica. Se não tiver em sala, a gente tem por votado 231. Na sequência, o 232, Montana Construções e Alain Bitu Leal. Inscrito para fazer a defesa, doutor Gleidson Kleber Lopes de Oliveira. Está em sala. Se não tiver em sala, também temos como votado, acompanha o relator no 232. No 233, Alda Miranda Batista da Cruz, advogado Marcos Deli Ribeiro Rodrigues. Vossa Excelência está em sala, doutor Marcos Deli. Bom, podemos voltar se 5 minutos depois o advogado tiver alguma dificuldade de entrar na sala e retornar. Também temos por votar do 233. O 234, Indemberg Fernando e Dutra, é advogado do senhor João Batista Gomes Gonçalves. Está em sala? Estou em sala, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra com o seu grande poder de síntese por até 15 minutos. Pois não. Doutor Indemberg, fala por quem, doutor Indemberg? Bom dia. Bom dia, João Batista. Eu falo pela parte apelada. O apelante é o Estado do Rio Grande do Norte. Eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. Recurso conhecido e desprovido. Pois não, atende a nossa pretensão. Eu aproveito só para fazer o registro de fazer minha, senhor presidente, as palavras do desembargador Cornélio,
não só quanto às boas-vindas a Vossa Excelência, mas quanto ao trabalho profícuo que Vossa Excelência vem desenvolvendo no TRE. Eu digo isso a partir da condição de advogado que atuou, ainda que de forma modesta, naquele pleito, e pode atestar a assertividade dessas palavras, de modo que a difícil missão que você se referiu, que é substituir o desembargador Cornélio, brilhante e competente, como sabemos, me parece que ela tem sido atendida de bom modo. E aproveito para cumprimentar o desembargador Cornélio Alves e, de igual modo, a não menos eminente doutora Maria de Luz, por quem nutre profunda admiração. Agradeço a todos e um bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Lindenberg. É muita generosidade de Vossa Excelência. Na sequência, nós temos o 235, que é apelante João Maria de Souza Fraga, apelante Estado do Rio Grande do Norte. Igor Guilherme Alves dos Santos está em sala. Doutor Igor Guilherme não está em sala. Não, Excelência. Tempo por votar do processo, eu acompanho o relator. 236, doutor Laílson Emanuel Ramalho de Figueiredo, Supermercado Soberano e Coserne Agravado. Está em sala, doutor Laílson? Não, Excelência. Também não estando em sala, tempo por votar, acompanha o relator. Apelação civil número 237 da pauta, Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil, Cassi Manuel Ribeiro Xavier, advogado Renato Augusto de Paiva do Maresco. Está em sala o doutor Renato. Desembargador Cornélio Alves, Vossa Excelência. Bom dia, desembargadores. Doutor Rubens. Isso. Pode se identificar? Vossa Excelência fala por quem? É por Manuel Ribeiro. Manuel Ribeiro Xavier, apelado. A Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Serei bastante sucinto em relação a esse caso, que é um caso bastante conhecido de Vossas Excelências, é um caso recorrente de julgamentos no judiciário, onde um paciente, numa situação de urgência e emergência, notadamente discriminado pelo relatório do médico assistente, ele teve uma cirurgia cardíaca negada, vindo então a correr um risco de vida iminente, onde ele passou por uma situação de não atendimento, mesmo tendo dado entrada no hospital, onde o médico atestava, caso ele não fizesse a cirurgia de urgência, ele poderia vir a óbito imediato, já que era uma estenose, uma compressão, né, da passagem sanguínea do coração. Então, ele foi solicitado um procedimento com um implante de uma troca de prótese valvar aórtica, né, que se chama TAV. E, comumente, os planos de saúde, eles se utilizam do argumento de que esse material específico, que é indispensável à cirurgia, isto é, a cirurgia ela não se realiza sem o material que é um material específico, faz parte do procedimento cirúrgico, e foi negado o material, né, sem o qual não se realizaria cirurgia, sob o pretexto de que esse material não estaria no rol da ANS. Né? De se ressaltar que no rol da ANS não existem relações, né, não existem discriminações de materiais. O rol ele nem se presta a esse sentido. O que ele presta é a discriminar aquilo que há de cobertura, e há cobertura para a cirurgia cardíaca de que o paciente precisava. O material ele não é listado, não existe uma lista de materiais que não estão no rol da ANS, ou seja, se for levar por esse argumento plano, não existe sequer um único material que esteja contemplado no rol da ANS e, portanto, nenhuma cirurgia cardíaca aconteceria sob esse pretexto. Então, não faz nenhum sentido essa interpretação esdrúxula do rol da ANS, não obstante, né, já sabemos, seja o entendimento não só desta turma, mas de todo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, de que o rol da ANS ele não é um rol taxativo, de maneira que qualquer coisa que não estivesse ali contemplada automaticamente estaria excluído enfim, da cobertura contratual, sob pena de assim se inviabilizar a maior parte, para não dizer quase todos os tratamentos previstos hoje na medicina, porque nenhum deles vai enfim, ter o nome do medicamento ou o nome do material a ser utilizado, a seringa que o médico vai utilizar, ou qualquer outro aparato médico, porque não é essa a finalidade do rol da ANS. Sobre essa premissa e a situação de urgência,
plano de saúde alegou que ele estaria em uma situação de não cobertura, em outras situações de não cobertura, o que também não é razoável. O paciente ele se encontrava numa situação de urgência e emergência e não há nenhuma cláusula contratual específica que excluísse esse material ou a cirurgia em específico. Então, sendo assim, a negativa ela foi completamente abusiva e é a razão pela qual nós pedimos... Mas doutor, Vossa Excelência é recorrente e recorrido, apelante e apelado, não é isso? E nós somos apelados, né? São apelados? Desembargador Cornélio, Vossa Excelência está mantendo a decisão? Na realidade, o Constituinte... Está trocado aqui O Constituinte do advogado pretende a majoração dos honorários, da indenização por danos morais. E eu estou mantendo em R$5.000. Isso, a apelação dela é nesse sentido, né? Exato. Eu estou acompanhando Vossa Excelência, doutor Roberto Guedes. Também, Excelência, já voltei. A unanimidade. Então, os processos, Edinaldo, de sustentação oral estão concluídos? Não. Não, ainda temos o 238 ainda, Excelência. 238 é da Alessat, é isso? Isso mesmo. Porque não está na relação, não está na relação dos processos normais. Doutor, quem é o doutor Abraão Filgueira? É o advogado presente, pode se identificar. Bom dia a todos. É Bruno Verona, Bruno Leonardo. Pelo apelado, Bruno Leonardo, pelos apelados. Leonardo Moraes Bittar, Lucas Bittar, Petronorte, distribuidor de petróleo. Vossa Excelência tem a palavra até... Eu estou mantendo o recurso, doutor. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Perfeito. Tem interesse... Então, a nossa sustentação oral, Excelência. Vossa Excelência desiste da sustentação oral, então. Perfeito. Obrigado. Bom trabalho a todos aí. Bom dia. Eu acompanho o relator no que importa. Doutor Roberto Guedes também está acompanhando, não é? Estou acompanhando, Excelência. A unanimidade, portanto, doutor Bruno Leonardo. Bom dia e prazer em vê-lo. Bom dia, prazer. Bom trabalho aí no nosso querido Rio Grande do Norte. Muito agradecido pela atenção. Um abraço das Minas Gerais para todos. Bom dia, então, para o senhor. Edinaldo, mais algum processo com defesa oral? 239, Excelência. Está aí na tela. 239. Apelação civil 082 1884 91. Apelante Edinaldo Severiano. Apelado Banco Itaú Bradesco S.A. O advogado está presente nesse processo? Bom dia, Excelência. Estou sim. Juliana. Pelo Banco Itaú. Eu estou dando provimento ao recurso. Vossa Excelência, em que termos, doutor desembargador Cornélio, em que termos? Deixa eu ver aqui. Apelação civil, ação de obrigação de fazer, sentença de parcial procedente para limitar o total de desconto de folha de pagamento do autor ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, abatidos os descontos obrigatórios. Empréstimo pessoal com parcelas abatidas em conta corrente. Impossibilidade de limitação ao patamar pretendido, a qual somente é autorizada para empréstimo consignado. Precedente do TCJ, reforma de sentença que expõe recurso conhecido e provido. Nos termos do voto, como ela requeriu. Obrigada, Excelência. Então, eu dispenso a sustentação oral, já que houve o provimento se ambos os desembargadores acompanharem seu voto. Vossa Excelência desiste, então, da sustentação oral? Se for unânime, sim, Excelência. Eu acompanho o doutor Roberto Guedes. Também, já votei. Então, tá bom. Edinaldo, mais algum processo? Obrigada, não, Excelência, a gente encerra por hoje as sustentações, pedidos de sustentações orais. Quanto aos processos que não têm sustentação oral, alguns ainda não estão votando, não votei, porque, enfim, muito trabalho e durante o dia nós vamos votar e concluir a votação. Pela ordem, doutor Roberto Guedes, alguma consideração? Não, já votei em todos os processos, Excelência. Doutor Cornélio Alves, alguma consideração? Desembargador? Senhor presidente, tem um assunto que eu queria trazer. Eleição da Câmara Municipal para 2021 e 22. Para presidente da Câmara, que tem a primeira Câmara Civil. Desculpa aí. Excelência, então vamos encerrar.
Excelência, poderia marcar... um minutinho, por favor. Na ordem jurisdicional, só para encerrar a ordem jurisdicional, doutora Maria de Luz, alguma consideração pelo Ministério Público? Não, Excelência, só agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa sessão mais uma prazer vez. em revê-la. Saúde para a senhora e família. Cláudio, retomando a ordem administrativa. Cláudio, doutor Marley está na sessão. Algum problema, doutor Marley? Ficou alguma dúvida? Não, senhor presidente, só uma dúvida, assim, porque o meu processo, o relatório do desembargador de Lermando, tem pedido de sustentação oral. É só para ter Ele está de férias. Pronto, é só para ter certeza que não vai ser julgado. E como estou vendo agora no final de semana, é só para ter essa certeza, Excelência. Teria nulidade votar sem ele. Dia 8, doutor. Não, mas tudo velho, presidente. Bom dia, um grande abraço. Até o dia 8. Bom trabalho a vocês, senhores. A ordem administrativa, desembargador Cornélio. Pronto, em relação à eleição da Câmara, da presidência da primeira Câmara Civil. Pois não. Nós temos poucas sessões, né? Daqui para frente. Primeiro dia 8, Excelência. Quer esperar o desembargador de Lermando para dia 8? Dia 8, tá certo? Dia 8, o desembargador de Lermando retorna. Senhor presidente, só para entrar um detalhe. Dia 8 é o dia, sempre foi um feriado que é o dia da justiça. Não, mas foi antecipado dia 7. Foi antecipado dia 7? Foi. Ótimo. Viu? Tá bom? Então, senhor Edinaldo, alguma consideração, doutora Jaqueline? Terça-feira, dia 1º, nós temos sessão novamente por videoconferência. Já tem pauta publicada, aviso de julgamento publicado. Terça-feira, dia 2, né? Senhor? Terça-feira, dia 2? Não, dia 1º. Dia 1º. Dia 1º, né? Terça-feira, 1º. Dia 1º, dia 8 também? Também, o desembargador Lermando pediu para o dia 8 também. Certo. Vai ter alguma com extensão, Edivaldo? Porque tem uns processos... a gente está pretendendo no dia 8 fazer a extensão do julgamento. Julgamento só virtual. No dia 8 a gente vai lançar a pauta para fazer os julgamentos virtuais dos processos de extensão. Edivaldo, dia 8 eu vou estar de férias. Dia 8? Sim, a não ser que eu não sei se eu posso anunciar aí 2 dias para participar. Era bom, Cornélio, era bom, porque a gente termina, tá? Para não ficar pendente desse processo, não é isso? Exatamente. Você tira quantos dias de férias? Eu, a partir do dia 7, né? Até o recesso. Eu vou renunciar os dias 7 e 8, né? Isso. Tá certo? Você pede a suspensão desses 2 dias e goza posteriormente. Vou ver aqui com a presidência como é que se faz. Isso. Senhor Edinaldo, mais alguma consideração? Não, Excelência. Senhora Jaqueline, bom dia, alguma consideração? Bom dia, desembargador. Não, nenhuma consideração. Bom dia a todos, prazer enorme em revê-los. Estarei aqui, se Deus nos permitir, no dia 1º, terça-feira, e nas sessões seguintes. Um grande abraço, saúde para todos e muito cuidado com a Covid, que não está de brincadeira não, viu?